Então, bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma aula de processos patológicos. Hoje a gente vai falar sobre morte celular, falando ainda sobre o nosso assunto, que é lesões celulares. Então, a aula passada a gente falou sobre degeneração. Então, as degenerações são oriundas das lesões reversíveis. Quando ocorre algum dano, alguma lesão grave no DNA das nossas células, elas invariavelmente entram em morte celular, em necrose ou apoptose. Então, vai depender do tipo de sinal, do tipo de estímulo, se é um agente patológico bastante agressivo ou se é um agente de origem interna, um agente causador de DAMP ou agente causador de PAMP, tá? A gente aprende lá na imunologia. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esses dois tipos de morte celular, a necrose e a apoptose. Então, vamos lá. Ok? Estão vendo a minha apresentação aí? Sim. Sim, professora. Sim. Então, vamos falar um pouquinho de morte celular. Então, professora, o que é a morte celular em si? A morte celular é quando essa célula ela deixa de receber estímulos de crescimento e passa a apresentar estímulos deletérios, onde, quando há uma agressão intensa, ela pode sofrer um processo de morte programada, no caso é a apoptose, ou então uma morte originária por um agente agressor, que é a necrose. A grande diferença de necrose e apoptose talvez consista em, a apoptose, ela ser um processo natural, que pode ser fisiológico, e normalmente, quando uma célula apoptótica, ela morre, ela é fagocitada por algum fagócito residente no tecido. Então, o macrófago, o neutrófilo, até mesmo a dendrítica vão tentar realizar a fagocitose dessa célula, e essa célula vai ser eliminada, tá? Então, via de regra, é um processo muito limpo. Já a necrose ocorre ruptura da membrana plasmática. Então, todo o conteúdo do citoplasma, as enzimas lisossomais, o núcleo, né, todos os organelas são lançados no espaço extracelular, gerando um ambiente muito, muito sujo, entre aspas. Isso faz com que haja uma migração de leucócitos ali, de residentes para o tecido, e gere uma resposta inflamatória. Então, ao passo que a apoptose é um processo sem que haja uma resposta inflamatória, já na necrose, ela é procedida de uma resposta inflamatória aguda e intensa no tecido. Tá? Seriam essas duas grandes diferenças principais, e a gente vai ver em detalhes cada uma hoje. Ok? Então, só relembrando, né, sobre lesões celulares reversíveis e irreversíveis. Então, a gente tem a presença de um estímulo, e esse estímulo, essa célula, ela pode se adaptar, né? Ou, se caso ela não se adapte, ela vai sofrer uma lesão reversível, onde, se eu retirar esse estímulo, ela volta ao seu estado normal. Então, quais são os principais tipos de adaptações celulares que a gente tem? Hein, pessoal? Quais são os principais tipos de adaptações celulares que a gente tem? A gente falou disso aula passada, né? Sim. Então, quais são os tipos de adaptações? Eu esqueci o nome, mas eu sei da. Se eu não estiver confundindo. Que a célula cresce. Eu esqueci que ela aumenta de tamanho. Eu esqueci o nome. Aumenta de tamanho. Que é? Alguém para ajudar? Que é? Hiperplasia?
Aumenta de tamanho. Hiperplasia? É hipo. Hipertrofia? Hipo? Hipertrofia. Isso. Hipertrofia. Então, aumenta de tamanho. Então, hipertrofia. Alguém citou, acho que foi o Cleison que citou hiperplasia. O que é a hiperplasia? Ela vai se multiplicar descontroladamente, professora. Mais ou menos isso, entendi. Excesso de multiplicação celular. O que mais? Só isso? Atrofia. Atrofia. O que é atrofia? Diminui o tamanho da célula. E qual a outra? Metaplasia. Metaplasia. Então, o que é a metaplasia? O que é a metaplasia? É a alteração das células de uma célula. Tem ação Oi, eu tô de uma confundindo. célula? Tem ação de uma célula? É alteração Não. fenótica. Ah, alteração fenotípica, né? Fenótica. Alteração fenotípica. Então, eu tenho a hipertrofia, que é o crescimento exagerado dessa célula. Eu tenho a hiperplasia, que é a multiplicação exagerada. Eu tenho a atrofia, que é essa célula diminui de tamanho devido à falta de estímulo. E eu tenho a metaplasia, que é a alteração fenotípica. Ela muda a estrutura original dela. Uma vez que esse estímulo, essa adaptação, ou a causa dessa adaptação é retirada, essa célula volta ao normal. É a mesma coisa que acontece com os outros tipos de degenerações. Então, as degenerações também são lesões reversíveis. E quais são os tipos de degenerações que a gente tem? A gente viu aula passada. E aí? Degeneração hialina. Hialina, né, que é por... Calma aí, calma. Acúmulo de Degeneração proteína. hialina, Acúmulo de acúmulo proteína. de proteínas, né? Por algum motivo altera o metabolismo da célula e ela passa a fazer muita síntese proteica. Então, fica muita proteína disponível ali. Ela fica brilhante, né? O tecido fica brilhante. Tá, degeneração hialina. O que mais? Degeneração gordurosa. Gordurosa, excesso de metabolismo de lipídios, começa a depositar lipídios. Hidrópica? Hidrópica, a principal, que é o edema, né? Começa a entrar água dentro da célula, desbalanço eletrolítico. Então, por osmose, né? A água começa a entrar dentro da célula, tem muito sódio, então começa a adentrar. O que mais? Glicogênica. Glicogênica. Né? Essa vai ter acúmulo de glicose e mucina, né? Pode ser principalmente nos pulmões, por exemplo, na infecção por coronavírus, pode ser na infecção por Pseudomonas aeruginosa, por Streptococcus pneumoniae. Então, tudo isso faz com que a gente produza muito mais surfactante, né? E glicoproteínas, que são proteínas ligadas a carboidratos. Então, podem ficar depositadas dentro da célula dos pulmões. Tá. Então, se eu retirar o micro-organismo, em teoria, elas podem voltar ao normal. E se o micro-organismo permanecer? E se esse estímulo permanecer por muito tempo? O que vai acontecer? Morte aí, celular? Gente? Tá, morte celular, mas por quê? Eita, vocês não estão estudando, hein? Porque ele não se adaptou. Morte celular. Não se adaptou. Por que que não se adaptou? Que o agente é E aí, gente? agressivo? Tá, o agente é muito agressivo. Então, o que que ele fez com essa célula que ela não se adaptou, ela teve uma degeneração? O que que ele fez com ela? Causou uma lesão irreversível, professor? Uma lesão? Irreversível. Irreversível. Tá,
Uma lesão irreversível. E o que é caracterizado como uma lesão irreversível? Algo irreparável. Já falei aula passada milhares de vezes, essa aula eu já falei de novo. Vocês estão igual a Dori. O que é caracterizado como uma lesão irreversível? É quando não adapta, a célula não se adapta, leva a necrose. Sim, eu quero saber por que ela não se adaptou. E aí? Tá bom, gente? Ó, lesão no DNA. De novo, se lesionar o DNA, a célula morre. Anotem. Parece que vocês estão assistindo a aula e não anotam nada? Vocês assistem a aula sem um caderno do lado, é isso? Então, lesão no DNA. Rápido, e às vezes não dá pra gente anotar tudo. Bom, Mas a aula é gravada por isso. Volta na aula e assiste de novo. Lesão no DNA, tá? Então, toda vez que o micro-organismo ele tem uma ação tão violenta dentro da célula que se ele lesionar o DNA, a célula morre. Não importa se é por necrose ou apoptose, ela vai morrer. Agora, se o do tipo de morte celular vai depender de duas coisas. A ausência de fatores de crescimento, tá? No caso da apoptose, e lesão ou ruptura da membrana celular. Então, se for a ausência de fatores de crescimento, a gente vai ter, geralmente, uma morte por apoptose. Se for a ausência normalmente, de fatores de crescimento e ruptura de membrana, a gente vai ter necrose. Mas qual que as duas têm em comum? As duas têm dano no DNA, tá? Então, não existe, por exemplo, no começo do ano, né, que começou a vacinação, eu vi aluno falando para mim, professor, mas é porque a vacina, ela age no DNA. Como? Que jeito? Sendo que vacina é hidrossolúvel, nem entra dentro das nossas células. Ai, ai. Alguns medicamentos podem adentrar as nossas células, né? Podem agir no DNA, mas isso é uma aula de farmacologia. Podem agir no DNA, os efeitos colaterais são terríveis. Tá aí a terapia do câncer para provar que eu tô certa, né? Que eu tô coberta de razão. Então, toda vez que a gente tem alguma substância, seja um micro-organismo, seja fármaco, seja qualquer outra coisa que adentra a célula e chega no núcleo e altera o DNA, essa célula morre. Tranquilo? Tá? Então, a gente tem aí, né, lógico, a gente tem outros tipos de morte celular, a gente tem a apoptose, a necrose, que são as principais que a gente vai falar na nossa aula, mas a gente também tem também a piroptose, que é a morte celular mediada pelo sistema imunológico, então é um tipo de morte mediada por liberação de citocinas, que são as proteínas carreadoras de sinalização do sistema imune, e elas fazem com que essas células venham a entrar em apoptose, mas isso não vou cobrar muito. E aí a própria autofagia, que alguns autores colocam como tipo de morte celular, outros colocam como tipo de reciclagem celular, né? Nós também temos a ferroptose, né? Que a ferroptose é um tipo de apoptose mediada pela alta deposição de ferro nos tecidos. Então, toda essa organela aqui, ó, é um vacúolo cheio de ferro, tá? Então, a única célula do nosso corpo que aceita um ferro conjugado é a hemácia, né? Que é o ferro ferroso. A partir do momento que ele se transforma em ferro férrico, né? No ferro férrico, essa hemácia, ela entra em apoptose. Então, o excesso de ferro, tá? Faz com que essa célula, ela oxide esse ferro todo e, invariavelmente, ela entra em morte celular. Mas também não vou adentrar muito, isso aqui é muito específico da hematologia, tá? Então, vamos focar só na necrose, apoptose e autofagia. Então, a autofagia pode ser considerada um processo de reciclagem celular, tá? Então, de que modo?
A célula, ela não necessariamente ela precisa entrar em morte celular para que ela tenha novas organelas e as organelas funcionem de forma precisa. Então, ela pode, por exemplo, eliminar aquela organela, fazer uma nova síntese proteica e produzir uma nova organela no local. Então, normalmente ela forma uma vesícula ao redor dessa organela. Ela forma uma vesícula, forma um fago, um autofagossomo. As enzimas lisossomais destroem essa organela. Então, tudo que pode ser aproveitado, ela reaproveita na organela nova. Então, professora, a gente faz autofagia sempre? Sempre, principalmente quando a gente fica em jejum. Então, a falta de nutrientes faz essa célula se reciclar. Né? Então, ela fica reciclando, eliminando organelas desnecessárias, eliminando, por exemplo, síntese proteica, diminuindo síntese proteica de proteínas que não precisa. Então, é um processo, do ponto de vista de evolutivo, até interessante. Porém, gera um problema. Isso aqui gera, isso aqui, ó, H2O2. Quem que lembra o que é isso? O que é o H2O2? Não é nada, não tem importância nenhuma para nossa aula, H2O. Eu sei o que é os compostos, eu quero saber o composto total aí. O que é isso aí, João? Água? Não. Isso aí é água? Não. Peróxido de hidrogênio. Peróxido. Oi? Peróxido de oxigênio. Meu Deus, quase tem uns 50 mini infartos. Isso aqui, se é água, vocês me matam. A água? Eu confundi. Que mundo é esse que vocês vivem? Peróxido de hidrogênio. Por que isso aqui é um problema? Por que peróxido de hidrogênio é um problema? Eu falei isso na aula passada. Por que peróxido de hidrogênio é um problema? Minha célula pode continuar produzindo essa substância aqui de boa. Não tem consequência nenhuma isso aqui para mim. É legal. Vamos, gente. Ela pode causar lesões? Pode provocar lesão celular, o que mais? Qual é outro nome que isso aqui tem? Eita, gente, vocês não estão participando, o que está acontecendo? Gente, eu não consigo ver o chat. Água oxigenada, eles falaram no chat. Tá, água oxigenada, H2O2, beleza. Mas por que isso é tão deletério para nossas células? Isso aqui vai causar o quê? Causar morte celular? Tá, vai causar morte celular. Por quê? Isso aqui é um radical livre, gente. É um radical livre. Isso aqui mata as nossas células. Isso aqui envelhece a célula. Então, eu vou fazer jejum porque eu quero emagrecer. O que eu falei na aula passada? Quem emagrece rápido fica com aspecto velho. Não é à toa. Não é só o aspecto. As células envelheceram por causa da deposição de peróxido de hidrogênio, do radical livre, tá? Então, toda vez que eu tenho deposição de radicais livres, eu vou ter a ação, tá, de envelhecimento celular. E, ao mesmo tempo que eu tento fazer autofagia, eu tento eliminar essa célula. Isso acaba sendo um grande problema metabólico, tá? Então, o resumo da ópera, né, que a gente estava falando. Então, toda lesão celular, né, pode gerar, seja ela na membrana plasmática, né, principalmente, né, ela pode provocar, sendo ruptura da membrana, eu vou ter morte por necrose, seja por liberação de enzimas lisossomais, eu vou ter também uma necrose, seja por
destruição da minha mitocôndria ou de qualquer componente da minha cadeia respiratória, também vou ter um tipo de necrose, tá? Ou então, depleção de ATP, eu tenho muito consumo de ATP, seja qualquer estímulo, seja uma lesão por bactéria, uma lesão por fungo, que tem um alto consumo de ATP, a minha célula também vai sofrer necrose. Lesão no citoesqueleto celular, então problemas nos microtúbulos, filamentos de actina, miosina, vão provocar necrose. Já no caso da apoptose, eu vou ter, por exemplo, uma morte celular quando? Durante a síntese proteica, eu ter proteína truncada, que é uma proteína dobrada, quando faltar oxigenação, principalmente no infarto, a maioria dos infartos provocam apoptose, embora a gente tenha alguns que provocam necrose, né? Então, se falta oxigênio, se é por hipóxia, normalmente apoptose, se falta sangue oxigenado, aí muda um pouco, a gente vai ter necrose coagulativa. Então, depende do estímulo, a gente pode ter necrose ou apoptose. Então, vamos falar um pouco da necrose. Então, a necrose, via de regra, a gente vai ter um agente agressor, pode ser qualquer substância, um micro-organismo, fármaco, etc. Pode ser uma lesão mecânica, um acidente, qualquer algo, ou algo assim. Normalmente, a gente vai ter, primeiro, um aumento do volume celular, uma degeneração hidrópica, e depois um aumento de eosinófilos próximos ao local da lesão. Isso devido à liberação de algumas citocinas, né, que são quimiotáticas de eosinófilos, tá? Uma vez que essa célula ela aumenta de tamanho, invariavelmente ela vai ter uma ruptura da membrana plasmática. Quando essa membrana plasmática aqui, ó, se abre, né, todo esse material aqui do citoplasma, ele é lançado no espaço extracelular. Isso faz com que ocorra um processo inflamatório, e aí os fagócitos, ó, em vermelhinho, os macrófagos, vão tentar vir fagocitar e controlar esse processo. Professora, se o processo de necrose for extenso, o que acontece? Normalmente, o sistema imunológico vai montar uma resposta inflamatória ao redor. Essa resposta pode se cronificar e se transformar numa lesão crônica, né, que a gente aprende na imuno, a inflamação aguda, inflamação crônica, e isso aqui gerar uma calcificação. Então, professora, quando que o meu organismo ele calcifica? Quando o sistema imune desiste. Quando o seu sistema imune para de responder, ele para de desenvolver uma resposta inflamatória, então ele simplesmente não consegue manter aquela resposta por muito mais tempo, ele tende a calcificar. Tá? Ok? E aí, com relação aos tipos de necrose, a gente tem aí 6 tipos principais. A gente tem a necrose coagulativa, a necrose liquefativa, a necrose gangrenosa, necrose caseosa, a necrose gordurosa e a fibrinoide. A gente vai ver cada uma delas. Então, a necrose coagulativa, tá tranquilo? A necrose coagulativa, ela é um tipo de necrose onde a arquitetura geral da célula, ela é preservada. Então, mesmo que a célula, ela tenha, né, a célula que ela entra em necrose, a estrutura de membrana plasmática, ela é rompida, mas o citoesqueleto, o microtúbulo, fica tudo, e os filamentos de actina e miosina que segura essa célula, ele fica intacto. Então, ela meio que fica preservada, e isso garante um aspecto coagulado, gelatinoso, tá? Pode ser esbranquiçada ou avermelhada, geralmente acontece no coração, bem característico de infarto, mas também pode acontecer no rim, por exemplo. E ela é ocasionada devido, né, à interrupção de circulação, ou seja, isquemia, tá? Beleza? Dúvidas? Devido à isquemia. Ok? Tranquilo? Tranquilo ou não? Então aí, gente, ou já saíram? Foram lavar a louça? Oi, prof.
Não, estamos aqui. Tranquilo, prof. É? Ah, então tá bom. Tá? Então, ó, aqui a gente tem, por exemplo, se eu não me engano, é um fígado. Então, ele está com muitas áreas com necrose coagulativa. Então, onde que está necrosada aí nesse fígado? Olhando essa foto, onde que está necrosado? Nessa parte branca, prof, mais clara, aliás. Ou não? É, a Não, parte acho que a mais parte clara. mais escura. Ai, sei não. A parte mais clara, né? É um pouco mais óbvio, mas a gente já consegue ver, ó, bem coagulado, bem bonito, né? Bem bonito nada, né? Mas bem claro, por falta de oxigenação. Mas olha aqui também, ó. Tá vendo? Aspecto gelatinoso. Ó. Bem gelatinoso, tá vendo? Então, esse daqui não tinha muito para onde ele correr, não. Ó, tudo necrosado, não tinha mais saída, tá? E aqui ainda começa a necrosar de branco ainda. Beleza? Todos conseguem visualizar? Então ela pode ter duas cores, no caso, né? Não, poder pode, é que a cor branca ela é mais fácil de identificar. Mas, né, que nem eu trouxe essa figura, dá para acontecer de outras formas também. É que a cor branca é onde cessou o sangue oxigenado, né? Sangue rico em O2. Não tem. Aqui mesmo com sangue, chegou sangue, mas esse sangue é com baixo oxigênio. Né? Mas era só questão de tempo para essas outras áreas ficarem brancas também. Ok? Aqui é um intestino. Então, aqui, ó, aqui ele tá bem inchado, tá vendo? Essa região aqui tá toda necrosada. Por que se sabe, professora? Porque ele está muito maior que os outros e porque ele tem uma característica de estar enrijecido. Então, na legenda da figura, quando eu peguei do ato de patologia, fala intestino, secção do intestino enrijecida, né? Então, você percebe, você toca, tá dura, necrosou, tá? Beleza? Essa aqui é uma glândula suprarrenal, olha aqui, ó, também, bem característico, ó. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tá? Professora, em microscopia, aqui no aumento de 40 vezes, olha aqui, enquanto que nessa região aqui, ó, o núcleo, ele tá azurófilo, né, a gente consegue perceber o núcleo ali bem acidificado, ou seja, o núcleo bem compacto. Aqui, ó, houve ruptura desse núcleo, não tem, tá? Houve degradação de enzimas, ó, olha o espaço necrosado. Então, na lâmina, no microscópio, a gente consegue ver onde tem necrose e onde não tem. Ok? Que, de novo, a mesma coisa, ó. A diferença, né? Da onde está da necrosado, da onde que não tá. Mas aqui já tá começando também, ó. Tá vendo que aqui tá ficando mais clarinho? Tranquilo? Necrose coagulativa? E aí a gente tem a necrose liquefativa. Então, essa daqui, ela tem uma grande diferença da necrose coagulativa, por quê? Na necrose coagulativa, a gente tinha a arquitetura geral da célula, ela era preservada, né? E ficava com aquele aspecto de coagulado. Na liquefativa, isso não vai acontecer. Na liquefativa, há uma destruição total dessa célula. Então, vira uma coisa pegajosa, liquefeita, tá? Então, geralmente, na necrose liquefativa, ela é acompanhada de uma infecção bacteriana. Então, gera pus, muito pus. Então, por exemplo, quando você cai de moto, dá um ralado na perna bem grande, e aí no meio da lesão fica amarelado com pus. Quem já viu isso? Sim. Então, aquele meio da lesão ali, daquele lugar de consistência mole, que está com pus, ali tem bactéria e ali tem célula morta, célula que sofreu necrose liquefativa. Ok?
tá? Então, ó, pode acontecer no cérebro, principalmente no caso das meningites, pode acontecer na glândula suprarrenal, pode acontecer na mucosa gástrica, pode acontecer na pele. Na verdade, é um dos tipos de necrose que podem acontecer em qualquer parte do nosso organismo, ok? Então, ó, uma foto do cérebro, né, no caso aqui da meningite, que sofreu necrose liquefativa. Então, ó, vocês podem ver que não tem estrutura nenhuma, ele está perdendo a estrutura aqui dos lóbulos e dos giros. Então, o giro que era para ter aqui, igual aqui, ó, esse giro já não tem, tá vendo? Virou uma massa. E aí ele fica com esse aspecto brilhante liquefeito. Mas ele já está com vários focos, ó, de necrose liquefativa, ó. Olha quantos focos. Estão conseguindo visualizar? Sim. Tá? Ó, mais de perto. Olha onde o foco principal de necrose fez um buraco, né? E olha aqui onde está acontecendo a necrose, olha os buraquinhos menores, tá vendo? Porque olha aqui, ó, a substância cinzenta, ó, certinha, né? Onde que não está necrosado, ó, lisinha. Olha onde está começando a necrose liquefativa. Tudo esburacado, né? Fica aí esses locais, esses sulcos cheios, né, de células mortas aí. Ok? Ok, Tá? Aqui de novo. Olha que legal. Aqui dá para ver claramente aonde que tem necrose e onde que não tem. Qual lado que tem necrose e qual que não tem? Lado esquerdo ou lado direito? Ver se vocês estão bons de microscopia. Qual lado que está necrosado e qual que não está? O esquerdo está? Não, eu que estou perguntando. Você está perguntando ou está respondendo? Então eu vou responder o esquerdo. Uhum. Por que você acha que é o esquerdo? Porque no direito dá para ver os globos com o núcleo da célula. Boa, né? Então, ó, muito que bem, ó, tem vários núcleos, às vezes núcleos picnóticos, já começando a entrar em necrose, ó. O núcleo picnótico começando a entrar em necrose, mas aqui quase que não tem, né? É uma massa. Acabou, não tem nada aqui. Ok? Que a gente não consegue identificar nenhuma membrana plasmática, por exemplo. Aqui a gente consegue, aqui não. Aqui a gente vê núcleos espalhados no meio extracelular. Isso aqui já está totalmente destruído. Todo mundo conseguiu observar isso? Sim. Sim. Tá? No caso da necrose liquefativa, a gente também, aqui também é um tipo de necrose que está no pulmão, né? Ela também ela é um tipo de necrose muito comum, gente, no enfisema pulmonar. Então, o cara que fuma muito, que usa muito narguile, com muita frequência, o narguile é um excelente causador de enfisema pulmonar, porque você está jogando água quente no epitélio pulmonar. Então, o enfisema, você mata essa célula devido ao excesso de temperatura, e aí você literalmente está derretendo o seu pulmão. E aí, ó, nesse caso, no caso dos pulmões, isso gera infecções recorrentes, por exemplo, de pneumonias, bronquite. Isso vai gerar infecções e inflamações recorrentes, porque o pulmão, ele tem esse processo de filtração de partículas. Então, o ar, ele tem bactéria, tem micro-organismos. Então, quando você tem uma lesão no pulmão, isso aqui é a porta de entrada para um monte de micro-organismo, né, colonizar. Então, um dos principais fatores seria o narguile, o cigarro, nem preciso falar, né? O cigarro também é um excelente causador de necrose liquefativa devido à lesão provocada pela nicotina e todos os 5.000 compostos que tem no cigarro. Então, um dos órgãos mais afetados são os pulmões. E aí, em todos, o que eles têm em comum, né? Que são a ação das enzimas lisossomais que vão
fazer essa proteólise, né? Essa quebra dessas substâncias aqui, dessas células, e essa célula fica liquefeita, fica com esse aspecto brilhante aí. Ok? Beleza? Ok. E aqui, ó, a gente tem um fígado com abscesso, um tecido de fígado. Aqui, toda essa região central aqui tá em necrose, e aqui ao redor, ó, é uma resposta imunológica tentando controlar, forma um halo perfeito, as células do sistema imune ao redor desse abscesso. Então, o que o sistema imune está fazendo aqui? Ele está tentando controlar essa necrose para que essa necrose não se espalhe para o resto do tecido. Ok? Beleza? E aí tem a necrose mais clássica, talvez que vocês já tenham ouvido falar ou conheçam, que é a necrose gangrenosa. A necrose gangrenosa, ela tem uma questão muito interessante, que ela geralmente provoca desidratação do tecido. O tecido fica com aspecto de papel seco, duro, enrijecido, pode ficar enegrecido, né, literalmente, né, fica preto, fica com aspecto poroso, e geralmente ela é acompanhada, né, de bactérias do gênero Clostridium e gera gases, então por isso que ela fica com aspecto, um odor fétido, né? Quer ver? Ó, então isso aqui é um pé, né, do indivíduo que foi amputado. Olha, quando ele fica com a região esbranquiçada, mas pode ficar com a região enegrecida. Isso daqui, provavelmente o indivíduo depois perdeu o pé inteiro. Tá? Esse aqui também é uma perna. Aqui, ó, o quanto, né, que foi comprometido. Aqui, originalmente, o local da lesão que provocou a amputação. Mas, ó, de novo, a extremidade, ó, as extremidades ficam com bastante característica enegrecida. E olha como a pele fica rugosa, né? Parecida com papel, fica dura e seca. Ok? Isso é devido à presença da bactéria, do Clostridium. Beleza? Ou não? Tá? Aqui é um tecido, esse aqui é um tecido da perna de um paciente também. Olhando para cá, onde que vocês acham que está necrosado? Esquerda ou direita? Vou até dividir de novo. Aonde que está necrosado? A esquerda ou direita? E aí, gente, onde que está necrosado? Eu acho que é o lado direito. Não sei. Eu acho que é o lado Por que esquerdo. é o lado direito? Acho que tem Por que menos é o lado direito? células vivas aqui desse lado, não tem? Tem menos células vivas, será? Ó, é uma perna. O que a gente tem na perna? A gente tem músculo e tem osso, né? Um pouco tecido gorduroso. Músculo, osso e vaso. E aí, vamos voltar. O que tem aqui? Qual lado está mais necrosado? Direito. Por que o lado direito? Por que será o lado direito? Eu gosto dos porquês. Vamos lá, gente, um voluntário. Por que o lado direito? Eu acho que é por causa dessas bolinhas brancas, mas não tô sabendo. Eu acho que é por causa disso. Por causa das bolinhas brancas. E o que seriam essas bolinhas brancas, professor? Bicho. É água? É gordura? O que é isso? É gordura, que a senhora falou que geralmente na perna tem menos? Ó, a gente está falando da necrose liquefativa.
Desculpa, da necrose, tô falando da necrose gangrenosa. O que ela tem em comum? Deixa a pele seca e, geralmente, ela mantém a estrutura, porém, ela tem a infecção por Clostridium, né, que dá o odor fétido. O que mais? Então, vamos lá, vou ajudar vocês. Esse espaço ali pode deveria falar. ser a inflamação? Não, inflamação está acontecendo, né? Já está acontecendo aqui, tem um monte de células do sistema imune aqui, ó. Esses roxos bem escuros, né? Cheio de macrófago e linfócito aqui. Então, esse aqui, em coloração bem forte, é o tecido ósseo. É a matriz de tecido conjuntivo, certo? Do osso. Aí, tudo bem. Esse redondinho aqui, com a célula toda vermelhinha, sem núcleo, é o quê? Redondinho com a célula vermelha e sem núcleo. É o quê? O que vocês acham que é? Redondo com célula vermelha sem núcleo. Vamos, gente, acorda. O que é isso? São os vasos sanguíneos, né? Sua perna não tem vaso, não? Vaso sanguíneo. Tá, professor, então você tem o tecido ósseo, você tem os vasos sanguíneos. E o que é essas bolhas? Isso aqui é bolha de ar gerado pelo Clostridium. Ó, de novo, né? Ele fica gasoso. Então, ele gera uma gangrena gasosa. Então ele fica com essas bolhas de ar que dá esse aspecto enrugado e parecido de papel. Então, ó, de novo, ó, tá vendo aqui enrugado? Seco. Aqui tá cheio de bolha de ar dentro. Então, isso aqui são bolhas de ar gerado pelo Clostridium, pela bactéria que tá aqui. E isso aqui tá com odor terrível. Entendido? Todo mundo consegue entender? A da granulina gasosa, né? Isso, normalmente é gasosa. Que dá esse aspecto, né? Todo mundo conseguiu ver ou não? Sim, prof. Sim, prof. Tá? Beleza, e a gente tem a necrose caseosa, ela é muito parecida com a liquefativa, tá? E com a coagulativa, porém, ela é uma mistura das duas, né? Da liquefativa com a coagulativa. Mas a característica principal dela é esse espaço esbranquiçado em forma cheio de grumos, tá? Que parece um queijo suíço. Então, ela é muito comum nos pulmões, é bem característica de pulmões, a necrose caseosa. E muito característica também da tuberculose. A gente viu também que o coronavírus, ele provoca esse tipo de necrose. Então, por exemplo, a pessoa fala assim, fulano está com tantos % do pulmão comprometido. Então, é comprometido com o quê? Com a infecção ou com a necrose? Então, você tem que perguntar para o médico, tá? É da infecção ou é da necrose? Porque se for da necrose, já era. Não tem muito o que fazer. O paciente não tem muita volta. Agora, se for da infecção, aí tá tudo bem. Professora, mas se der necrose no pulmão, tem como reverter ainda? Depende da quantidade e depende do quanto foi necrosado. Via de regra, o local que foi necrosado, o pulmão, por ser um órgão que tem uma resposta imunológica um pouquinho diferente, que a gente aprende lá no imuno, que ele tem o BALT, né? Ele tem o BALT, que é o tecido linfóide associado aos brônquios. Ele vai ter uma resposta imunológica um pouco mais violenta e ele consegue fazer uma cicatriz. Então, fica cicatrizado como se a pessoa fosse um fumante. Né? Mas, de novo, depende do quanto foi infectado, do quanto essas células morreram. Tá? Só para contextualizar uma coisa recente. Mas é um tipo de necrose bem característica de pulmões, tá? Então, a célula, ela parece a coagulativa, porque ela fica com esse aspecto meio coagulado, meio de grumos, mas, a célula, ela perde
totalmente a sua estrutura. Então, ela perde totalmente a sua membrana plasmática, os seus contornos. Por outro lado, ela não é liquefeita, como na necrose liquefativa, né? Que tem aquele pus e tal, ela não tem. Beleza? Tranquilo? Ó, necrose caseosa, um corte, né? Um corte transversal do pulmão, ó, bem num brônquio. Bem no brônquio. Aqui todo o resto da árvore brônquica também está começando a necrosar. Ok? Olha aqui, ó, tá vendo? Fica com esse aspecto de queijo suíço, ó, mas esbranquiçado sem ter uma forma específica. Enquanto que na coagulativa a gente tinha a forma certinha, né? Aqui não, ó, fica tudo meio que difuso. Ó. Todo esse lado aqui, ó, tá necrosado. Estão conseguindo ver ou não? Sim. Sim. Beleza? E aí a gente tem a nossa maravilhosa necrose gordurosa, tá? Que a necrose gordurosa vai ter uma série de consequências graves para o órgão, que esse órgão ele vai parar de funcionar totalmente, o indivíduo pode vir a óbito. Normalmente acontece no pâncreas, tá? Muito difícil acontecer em outros órgãos, mas normalmente acontece no pâncreas. E ela é caracterizada pela liberação dessas enzimas pancreáticas, né, com autodigestão, e aí ela começa a depositar gordura. Então, um monte de ácido graxo começa a se depositar, e isso faz com que o órgão fique todo cheio dessas bolotas, literalmente, a bolinha, né, grumos de gordura. Professora, o que faz a gente gerar necrose gordurosa no pâncreas? Câncer. Tá? O indivíduo ele tem um câncer de pâncreas, geralmente a reação é essa aqui, ó, depositar bolas de gordura nele. Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Ou não? Sim, dá pra E ver. aqui, ó, olha aqui, ó, o pâncreas normalmente ele é um órgão compridinho, lisinho, né? Bem compridinho, lisinho. Olha como ele fica com esse aspecto irregular, né? Como que eu explico? Um aspecto irregular e cheio de grumos, né? E brilhante. Isso aqui, se fizer um corte, tá desse jeito. Se fizer um corte histológico, tá assim, ó. Beleza? Tranquilo ou não? Sim. Tá. Então, a gente vai ter uma variedade, né? Uma outra variedade dessas necroses, que é a necrose fibrinoide. A necrose fibrinoide, ela normalmente acontece no sistema cardiovascular, nas artérias de grande calibre e no coração, tá? Então, ela é uma mistura, ela parece um pouco com a necrose coagulativa, porém, o tecido fica duro, tá? Por que isso, professora? A deposição, principalmente de elastina, né? Que aqui também é chamada de goma arábica, alguns livros trazem isso. Da deposição de elastina nesse vaso, nessa artéria ou no coração, e aí ele fica enrijecido e a célula morre. Tá? As células do vaso morrem. Então, isso é muito comum em pacientes, né, que sofreram com a sífilis, né, infecção com a treponema pálida. Então, a treponema, ela faz isso, principalmente no coração e na artéria aorta. Ok? Então, olha que bacana que fica. Não, bacana não, né? Mas olha que bonito que fica aqui na lâmina histológica, né? Aqui a gente tem uma artéria, uma aorta normal, olha que, como ela é espessa, grossa, tecido músculo liso, a camada média adventícia, as túnicas, né, são espessas. Ah, então aqui o branquinho aqui são hemácias, o vermelhinho são hemácias. Olha aqui quando a gente tem a necrose fibrinoide, olha como ela dobra de tamanho. Isso aqui tudo é camada de elastina. A célula aqui já morreu, tá? Aqui a gente tem aqui a luz do vaso, né? A luz da artéria. E olha como eu tenho macrófagos aqui ao redor. E linfócitos. Que aí é o nosso infiltrado inflamatório. Professora, deu necrose na minha aorta. O que eu tenho que fazer? Seccionar e substituir. Não tem jeito. Beleza? Ou não?
Tranquilo ou não? Sim. Sim. Tá? Uma outra característica, isso aqui é um corte histológico de uma artéria, tá? Parece que é grande, mas isso aqui é uma artéria, tá? É a deposição desse material translúcido, ela fica meio que brilhante. Isso aqui é muito comum na aterosclerose também. Então, o paciente depõe placa de gordura, tá? Na artéria, e aí gera uma resposta inflamatória, e aí essa célula morre, começa a depositar elastina, ela fica rígida, que a gente chama de arterioesclerose, né? E aí ela fica com essa característica translúcida, tá? Tranquilo, necrose? Dúvidas, necrose? Sim ou não? Eu tenho uma pergunta, Pelfim. Pergunte. Se uma pessoa ela morre queimada, seria necrose granulinosa? Não, não. Geralmente seria ela vai sofrer necrose coagulativa. Coagulativa, porque ela vai sofrer por desnaturação das proteínas, né? Por causa do calor. Ah, tá, entendi. Aí vamos supor, normalmente a pessoa que morre queimada, ela, na verdade, ela morre de asfixia, né? Não é necessariamente a queimadura que vai matar ela. Ela morre da fumaça. Então, ela morre primeiro devido à inalação da fumaça, depois, se o fogo continuar, consome a pessoa. Mas vamos supor que ela morra, às vezes, vamos dar o exemplo daqueles estudantes da Universidade de Santa Maria, da Boate Kiss. Não sei se vocês são muito jovens, não sei se vocês lembram disso. Vocês deveriam ter uns 10 anos na época. Mas tem algum tempo isso. Não sei se vocês lembram disso. Lembram ou não? Sim. Lembro. Sim. Tá? O que acontecia? As pessoas morreram lá por causa da inalação de fumaça, não necessariamente porque pegou fogo no corpo. Então, a inalação da fumaça, primeiro, ela faz com que não chegue oxigênio no pulmão. Aí, a falta de oxigenação vai fazer com que o coração diminua a contração, né? Vai dar bradicardia, a pressão vai cair, aí começa a faltar oxigênio no coração, aí sangue oxigenado, aí o coração, a pessoa morre, né? Dá uma parada cardíaca nela ali, e aí se for fazer um corte no coração, você vai ver um monte de miócito, como que fala? Invaginado, pequeno, porém com a membrana rompida. Só que a estrutura está perfeita, então é bem característico de necrose coagulativa. Agora não, agora se o fogo pegar, aí a pessoa não... Aí nem é necrose, mas não sobra a célula, né, para falar. Só sobra cinza, aí é outra coisa. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, valeu, obrigada. Tá, beleza. Aí a gente tem a apoptose, tá? Então, diferentemente, agora é outro universo. Diferentemente da necrose, a apoptose, a gente se desenvolve fazendo apoptose, ela pode ser um processo fisiológico, via de regra, ela é um processo fisiológico. Nós nos desenvolvemos na barriga da nossa mãe por apoptose. Então, né, graças à apoptose, que a gente tem orifícios, tem a boca, as narinas, os ouvidos, os olhos, o canal vaginal, a uretra, o ânus, né, a gente tem um tubo neural, então a apoptose ela foi muito importante, a gente tem os dedos, tá? Então a apoptose ela foi muito importante para dar forma ao organismo humano, e ela é muito importante para poder a gente eliminar células velhas, tá? Essas células velhas elas têm que morrer. Agora, quando a gente tem uma lesão grave, uma lesão no DNA dessa célula, ela para de receber fator de crescimento, ela também vai entrar em apoptose. Isso também pode ser gerado devido a uma patologia, tá? Então, uma patologia também pode gerar uma apoptose. E a grande característica da apoptose ela não tem uma resposta inflamatória. Essa é a grande característica da apoptose. Então, normalmente, a apoptose é uma morte celular programada. Então, a própria célula ela vai invaginar, ela vai parar
de realizar o seu metabolismo celular. Os fragmentos do DNA vão ficar, o núcleo, o DNA, vão ficar piquenóticos, vão ficar menores, vão parar de funcionar, vai cessar a síntese proteica. Essa célula ela vai passar a expressar MHC classe 1 e os fagócitos vão fazer a fagocitose dessa célula. Então, é um processo totalmente limpo, sem que haja extravasamento de todo o conteúdo do citoplasma da célula para o meio extracelular, tá? Então, é muito diferente da necrose. Ok? Então, a apoptose fisiológica, né, normalmente, né, só para trazer um panorama para vocês, todos os animais de todos os reinos fazem apoptose, né, seja planta, seja animal. Por quê? Para que ele consiga dar forma e consiga dar funcionalidade para o organismo vivo, tá? Então, só para vocês terem ideia, nós não somos os únicos seres no mundo a fazer apoptose. E como que funciona a apoptose? Professora, precisa decorar esse esquema? Precisa. Professora, é difícil? Mais ou menos. Não, depende do quanto vocês estudaram, fizeram bem biologia. Tá? Tranquilo. Então, vamos lá. Então, como que eu vou ter a ação? Como que a minha célula entra em apoptose, professora? Como que ela começa a ter esse processo de morte celular programada? Então, aqui a gente tem a nossa membrana plasmática da nossa célula, maravilhosa, o nosso núcleo. E aí a gente tem uma série de receptores de superfície, que são receptores que vão dizer para a nossa célula, olha, você precisa se multiplicar, você precisa deixar entrar água, você precisa deixar produzir açúcares, você precisa fazer eliminação de alguns íons, tá? Porque o ambiente está muito hipertônico. Então, a gente tem uma série de receptores de superfície, mas eu queria chamar a atenção para vocês de alguns receptores que que são sensíveis à ação de agentes químicos e radiação, tá? Outros receptores relacionados, né? O receptor de perigo, o receptor DD, e os receptores COL, alfa e beta, que são as integrinas que estão relacionados a infecções. Então, o que todos esses receptores têm em comum, professora? Esses receptores têm a capacidade de acionar a mitocôndria. Por quê, professora? Porque a mitocôndria é a grande matriz energética da minha célula. Quando eu tenho radiação em excesso, quando eu tenho exposição a substâncias químicas, quando eu tenho diminuição de estímulo de crescimento, essas duas substâncias presentes na mitocôndria, o BCL e BAX, que são dois tipos de genes, tá, que ficam impregnados no material genético da mitocôndria, a gente sabe que a mitocôndria tem um material genético próprio, eles ativam uma proteína que é uma proteína de morte celular, que é a P53. Certo? Uma vez que a P53 ela é ativada, toda a síntese proteica ela é cessada e essa célula começa a sofrer uma clivagem do DNA. E isso já, por si só, é um sinal de morte. Então, vejam, a célula morre de dentro para fora e essa membrana plasmática ela fica intacta. Ok? Ou não? Beleza? Aqui é o mesmo esquema. Aqui é o mesmo esquema, só que aqui a gente tem os receptores de crescimento com outro nome, né? Aqui eles estão com DD. Aqui são os mesmos receptores. Aqui também os mesmos receptores de perigo, que, né, são ligados de TNF e fase ligante, está relacionado com infecções, com exposição à radiação. Tudo isso também, por uma ou outra via, a gente vai ter a ação, né, a ativação da mitocôndria, aqui, só que aqui com mais detalhes, com mais proteínas, mas não vou fazer questão de cobrar nada disso, mas eu faço questão apenas do BAX-BCL, tá? Da BAX-BCL e BCL2, que são as proteínas, os sequências de genes da mitocôndria,
que vão acionar a proteína P53 aqui, que é a nossa proteína de morte celular, tá? Então, uma vez que ela é acionada, essa célula entra em morte. Uma outra forma de eliminar essa célula entrar em morte é via caspase. Então, a gente tem uma série de caspases que podem ser ativadas, por exemplo, não só por ligandes endógenos, mas também por uma resposta imunológica, mas é um pouco mais raro. Normalmente, quando a gente tem uma resposta imunológica violenta, a célula sofre necrose. Ok? Geralmente sofre necrose. Beleza? Então, aqui eu tenho um resumo do que acontece, né? Então, a mitocôndria, ela tem essas proteínas sensoras, né? Por exemplo, como o citocromo C, que vão fazer, né? Vão detectar se há ou se não há lesão no DNA. Pode ou não haver a ativação das caspases e da proteína a P53 obrigatória para que ocorra morte celular. Mas, ó, aqui tem um esquema um pouco mais limpo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma célula viável que recebe fator de crescimento. Professor, o que é raio de fator de crescimento? São fatores, por exemplo, íons, são proteínas, glicoproteínas do espaço extracelular que mantém essa célula viva. Quando ela deixa de receber essas proteínas da membrana externa, ela para de receber esse fator de crescimento, então é um sinal para que ela entre em apoptose, tá? E aí isso, se ela ainda recebe esse fator de crescimento, tanto o BAX-BCL quanto o citocromo na mitocôndria, eles não vão ser ativados, então eu vou ter uma célula que vai permanecer viva. Agora, por algum sinal de lesão celular, essa célula deixa de receber esse fator de crescimento, então eu vou ter essa lesão no DNA, eu vou ter essa liberação de BAX-BCL, citocromo C, e aí eu vou ter ativação de caspase, proteína P53, e essa célula entra em apoptose. Vocês já viram coisa mais difícil, né? Vocês já viram o ciclo de Krebs, então isso aqui não chega nem perto, né? Beleza? Dúvidas ou não? Prof, eu não sei como que eu faço essa pergunta, mas é que eu fiquei um pouco em dúvida. A apoptose, ela pode acontecer naturalmente ou por uma lesão também? Isso. E a necrose é só com uma lesão? Só com a lesão. É uma lesão muito agressiva, né? A apoptose, ela é um pouco mais leve, então. Não. A apoptose não quer dizer que ela é mais leve. Quer dizer que ela pode ser mais insistente e prolongada. Entendeu? Normalmente, na apoptose, a célula, ela primeiro consegue se adaptar, ela faz um dos tipos das 4 adaptações, depois ela faz um tipo de degeneração, ela consegue lidar com aquela degeneração, e por último, ela entra em apoptose. Na necrose, não, a necrose é necrose direto. Entendeu? Então na apoptose, ela pode se adaptar, ela pode ter uma degeneração, e depois ela pode sofrer apoptose. Ela desiste, né? Agora, já na necrose, não, é necrose direto. O estímulo é violento e já provoca necrose na célula. Ok? Mais dúvidas? Tá, então a remoção dos corpos apoptóticos é por macrófagos, né, sem que haja um processo inflamatório, e aí, via de regra, é isso aqui, né, então, enquanto que na necrose a gente tem extravasamento de todo o conteúdo das enzimas lisossomais, processo inflamatório, né, lesão do tecido adjacente, na apoptose a gente não vai ter esse mesmo problema, na apoptose a gente vai ter a invaginação da célula, e essa célula apoptótica ela vai ser fagocitada. Tá?
Beleza? Tranquilo? Tá, pessoal. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um exercício agora. Peraí. Então é o seguinte, quero que cada um pegue uma folhinha agora. E aí, eu vou mostrar umas fotos para vocês. E aí, vocês vão escrever qual é o tipo de necrose que aquela foto está representando. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Então, eu vou dar aí um minutinho para vocês. Então, vocês vão lá, eu vou rapidinho escrever que tipo de necrose é. Vocês vão escrever assim, foto 1, fulano, necrose fulano. Foto 2, necrose cicrano. E por aí vai. Beleza? Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Beleza, então vamos lá. Todo mundo com o caderninho na mão? A folhinha? Sim. Escreva o nome. Põe seu nome. Põe seu nome bonitinho, de caneta, para ficar bem legível. Aí escreve assim, fotos necroses. Aí vocês vão escrever assim, 1. Bora lá? Peraí. Foto 1. Vocês vão só escrever o tipo de necrose que vocês acham que é. Todo mundo entendeu? Escrevam o nome, escrevam foto 1. Essa é a atividade para enviar no Siga? Calma aí, gente. Não, calma aí, eu vou explicar o que é. Vocês estão muito ansiosos. Foto 1. Pronto? Bora lá? Pronto. Foto 1. Que necrose é essa? Número 1. Que necrose é essa? 30 segundos. Pronto? Beleza? Foto 2. Foto 3. Muito fácil, né?
Foto 4. Foto 5. Seis. Estão conseguindo fazer, gente? E acabou. Prof, a senhora pode voltar na 1? Oi. Né, foto 1? Não. Não? Não. Então, o que vocês vão fazer agora? Então, vocês vão fazer agora. Vocês vão tirar uma foto da folha de vocês. Vocês vão mandar no leila.neto@unemat.br. Beleza? Prof, repete novamente. Vou tirar uma foto. É o e-mail, gente, que eu mando mensagem para vocês. Verdade. leila.neto@unemat.br. Beleza? A chance é só Pra mandar agora, prof? perdeu o bonde. Hã? Pode mandar. Tá. Eu vou ver quantas vocês acertaram. Jesus. Beleza? Beleza. Então, pessoal, ficou dúvidas da aula de hoje? Deixa eu ver o que tem aqui no chat, alguém perguntando. Processo inflamatório. Então, gente, aqui no chat eu só consigo ver quando eu não estou apresentando, né? Só consigo ver quando eu não quando não tem slide, né? Beleza? Acho que por hoje é isso. Aí eu vou deixar a atividade agora. E aí eu vou deixar disponível para vocês no Siga.
até segunda-feira, vocês podem estar fazendo. Deixa eu ver o que mais. E aí, a aula que vem, a gente começa distúrbios circulatórios e câncer. Ok? Professora, essa é para entregar agora. É agora. Tá. Tira a foto e manda para mim. Prof, Bora. Seja o que Deus quiser. É só colocar o nome mesmo. Oi? É só colocar o nome mesmo. Não precisa colocar seu nome, a faculdade, não, enfermagem, Não, mas Tá. eu sei que é você. Só colocar o nome e me mandar. Beleza? Tranquilo, né? Todo mundo sobreviveu. Beleza, gente? Obrigada pela companhia. Por hoje é só. A aula que vem a gente começa a falar sobre distúrbios circulatórios e câncer. Neoplasias, alterações provocadas por ativação oncogênica. Dúvidas nessa primeira parte de lesão celular, morte celular? Oi. A senhora vai falar aula que vem as fotos, responder para todo mundo? Tá bom, então. Professora, e quem não estava aqui na aula pode fazer? Não, não pode. Por quê? Porque faz parte da fixação dessa aula. Se a pessoa não estava aqui, não tirou dúvida, não participou, como é que ela fixou a aula aqui agora? Tá? Beleza? Beleza, prof. Então tá, gente. Obrigada. Bom final de semana. Qualquer dúvida, manda lá no grupo lá que eu respondo. Até Tchau, mais, prof. professora, para a senhora também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, prof. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, prof. Tchau, tchau.